Eu venho aqui nessa tarde, aqui no plenário do Senado, falar um pouco sobre as eleições do dia 7 de outubro. Eleições onde o nosso partido, PRB, teve uma participação importante. E eu quero trazer aqui alguns números, alguns resultados que para nós do PRB, e aqui eu falo também como vice-presidente nacional do partido e também vice-presidente no estado do Rio de Janeiro e também como coordenador da campanha no estado do Rio de Janeiro. E a população brasileira demonstrou mais uma vez que tem grande afeição e alma democrática. O envolvimento popular nas eleições municipais, quando cerca de 120 milhões de eleitores foram às urnas para escolher pelo voto os novos prefeitos, vereadores que irão governar mais de 5.560 municípios pelos próximos 4 anos. E isso revela bem a dimensão do processo político eleitoral no nosso país. Sem dúvida, um grande momento da democracia brasileira, tanto para os eleitores, quanto para os partidos políticos e assim também para os próprios candidatos que fizeram parte do processo eleitoral. Por isso, alegra-me o fato de que a cada novo período eleitoral, nossas mentes e corações se enchem de esperança ao tempo em que renovamos a crença na força do voto. E essa crença demonstra também que as eleições não se restringem a apenas um efêmero arranjo eleitoral, que se desfaz com a divulgação dos resultados das urnas. Não, elas representam muito mais. Com efeito, em regimes democráticos como o nosso, as eleições apresentam substancialidade e sentido. Elas são o instrumento de escolha dos nomes que irão ocupar cargos políticos. Além disso, para que elas cumpram com seus propósitos, que é o de constituir governos democráticos, a população deve participar para além do voto, ou seja, cobrando compromissos, eficiência, ética, transparência dos representantes eleitos. E é isso, senhor presidente, que dá sentido às eleições, especialmente as de nível municipal, em razão da maior proximidade do eleitor com os seus representantes. Nesse sentido, trago aqui com grande alegria os resultados da participação do Partido Republicano Brasileiro nas eleições municipais. Não sem antes enfatizar que o PRB é um dos caçulas que compõem o quadro partidário do país, mas que já se apresenta plenamente consolidado e com valores bem amadurecidos. Começo pelo estado do Rio de Janeiro, onde tive a honra de ser o coordenador do partido nas eleições municipais este ano. Em relação ao pleito de 2008, tivemos um crescimento de cerca de 20% nas eleições para vereadores. Desta vez, elegemos 43 vereadores no estado e devo lembrar aqui também, citar, que temos ainda alguns casos que estão na justiça e esse número, então, ele pode, ao fim desse processo, ao fim desses julgamentos, certamente nós teremos um aumento aí no número dos nossos vereadores. Temos caso em São Gonçalo, onde temos vereador eleito na urna, mas aguardando a decisão da justiça, como também temos casos em Nova Iguaçu, temos casos também em Resende, enfim, vários casos que estão pendentes aí do julgamento, que podem alterar esse número. Mas agora, efetivamente falando, eleitos, então o PRB hoje tem 43 vereadores no estado, como também, além dos cargos para o Legislativo, o partido elegeu os prefeitos dos municípios de Silva Jardim, Cardoso Moreira e reelegeu o prefeito de Carapebus, Amaro Fernandes. Também temos, na mesma situação de justiça, o doutor Álvaro, que foi eleito, doutor Álvaro Cabral, que foi eleito em Valença. Nas urnas ele já ganhou, mas
também aguardamos a decisão da Justiça e cremos que vai ser positiva e creio então que nós teremos 4 prefeitos no estado do Rio de Janeiro. Em nível nacional, os números são ainda mais expressivos em vários aspectos. No total, 77 prefeitos foram eleitos e 1.204 vereadores pelo PRB em todo o país. É importante destacar que houve um crescimento de 42,9% no número de prefeitos eleitos pelo partido, comparativamente aos que foram eleitos em 2008. Nós tínhamos 54 prefeitos em 2008 e agora temos 77 prefeitos. Em apenas 12 estados dos 26 onde ocorreram eleições, não teremos municípios administrados pelo PRB. No entanto, em estados como o Maranhão, o partido elegeu 24 prefeitos, mais que dobrando suas conquistas em relação ao pleito passado. No Ceará foram 16 e em Minas 14 prefeitos. Quanto ao número de vereadores eleitos em todo o país, o PRB apresentou um crescimento em 2012 de 54,4%, com 1.204 eleitos, em relação a 2008, quando o partido elegeu 780 vereadores. São 424 vereadores a mais que comporão o quadro do partido nos legislativos municipais, sendo que o PRB estará presente em municípios de todos os estados. Quer dizer, é importante reforçar isso. Em todos os estados nós teremos vereadores eleitos nos municípios. Em Minas Gerais, o número de vereadores eleitos pelo partido praticamente dobrou, passando de 100 para 190. O mesmo ocorreu em outros estados, como a Bahia, onde o partido aumentou de 74 para 126 vereadores. Em Alagoas, de 13 para 34. No Ceará, de 118 para 142. No Espírito Santo, de 12 para 20. No Maranhão, de 72 para 122. No Mato Grosso, de 4 para 12 vereadores eleitos. Em número de votos dados aos candidatos a prefeitos e vereadores do PRB em todo o país, houve um grande e substancial crescimento. Para os prefeitos eleitos pelo partido, o aumento foi acima de 56%, o que dá um total de 2.524.452 votos. Para os vereadores eleitos, o aumento foi de 19% em relação ao pleito de 2008, ou seja, 2.791.238 votaram nos candidatos do PRB. Como disse, estou contabilizando apenas os votos dados aos candidatos eleitos. Então, são 2.524.452 votos para prefeitos eleitos e 2.791.238 para vereadores eleitos. Então, nós estamos contando os votos dos que não foram eleitos. E se contássemos esses votos, certamente nós teríamos aí praticamente o dobro do número de votos que aqui apresentamos. Em algumas unidades da federação, como o Acre, o Amapá, a Bahia, o Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, só para dar alguns exemplos, a quantidade de eleitores que votaram nos candidatos do PRB, que se elegeram vereadores, praticamente dobrou no comparativo a 2008. Em outros, o número mais que dobrou. E por falar na Bahia, quero destacar aqui, senhor presidente e todos que nos ouvem, quero destacar aqui na Bahia a excepcional votação que teve a nossa vereadora Tia Heron, da cidade de Salvador, eleita pelo PRB com mais de 15.500 votos. Foi a candidata mais bem votada no estado baiano, conquistando assim seu 4º mandato de vereadora. Embora ainda jovem, a vereadora Tia Heron tem uma trajetória política de destaque,
tanto pela sua luta em prol das comunidades que habitam os bairros mais pobres de Salvador, quanto pela defesa dos direitos da mulher negra. Sem dúvida, uma demonstração de que o partido valoriza a participação feminina, abrindo espaços e estimulando as mulheres a tomarem parte na vida política do país. Para nossa alegria, 11 mulheres republicanas lograram êxito nas eleições para os cargos de prefeita e 143 para vereadoras. Quer dizer, nós temos então no partido, temos 11 prefeitas e 143 vereadoras. É pouco, mas já é um avanço, considerando os aspectos históricos ainda presentes na sociedade brasileira, que têm dificultado a participação política da mulher. No mais, considerando a etapa encerrada nessa primeira fase eleitoral, já que alguns municípios ainda dependem do segundo turno, podemos ter uma noção clara do desempenho dos partidos políticos nas eleições de 2012. Enquanto grandes partidos como o PMDB, o PSDB, PP, PDT, PTB, PR, PPS e DEM encolheram em relação ao pleito de 2008, o PRB cresceu quase 43%. Apenas o PSB, do grupo dos maiores, se aproximou desse número, com 42% de crescimento. Então, esse importante desempenho do PRB, que aqui relato, ocorreu praticamente sem tempo algum de televisão e com recursos financeiros muito aquém dos recebidos pelos partidos concorrentes. Ainda assim, estamos felizes porque a população brasileira entendeu que o PRB é um partido que não tem envolvimento com escândalos, como bem disse o seu presidente, nosso presidente, doutor Marcos Pereira, que aproveito e também parabenizo pelo resultado do PRB, parabenizo pela sua liderança, pela sua visão estratégica e, com certeza, já estaremos nos próximos dias nos reunindo para pensarmos já nas eleições de 2014, quando estaremos aí disputando certamente vagas para a Câmara dos Deputados, também para as Assembleias Legislativas e, quem sabe, em alguns estados, até mesmo disputando o governo. Mas parabenizo, então, o doutor Marcos Pereira, nosso presidente nacional do PRB. O que o partido tem, isso sim, é respeito pela coisa pública, pelo bem público. E estou certo que é isso que deseja a população brasileira. Por fim, dedicamos essas valiosas conquistas ao nosso saudoso José Alencar, nosso presidente de honra, e hoje podemos dizer, né, presidente eterno de honra do PRB, cujo ideário haveremos de levar sempre adiante. Parabéns aos nossos valorosos candidatos e candidatas que transformaram adversidades em conquistas, o que agrega ainda maior valor às suas vitórias. Muito obrigado a todos os brasileiros e brasileiras que ajudaram a elevar ainda mais ao alto o estandarte do Partido Republicano Brasileiro. Quero aqui também reforçar esse parabéns a todos que disputaram as eleições pelo PRB, a todos os candidatos. No Rio de Janeiro, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, o PRB elegeu 2 vereadores, o vereador João Mendes, reelegeu, melhor dizendo, o vereador João Mendes de Jesus, com quase 25 mil votos, e também a vereadora Tânia Bastos, também com quase 25 mil votos. Então, reelegemos 2 vereadores com um crescimento de votos expressivo. O vereador João Mendes, ele passou de 20 mil votos para quase 25 mil votos, e a vereadora Tânia, ela subiu de 15 mil votos para quase 25 mil votos. Isso prova de um trabalho sério, um trabalho dedicado, e terminamos, e estamos terminando, essa legislatura dos vereadores com nenhuma mancha no partido,
nenhum problema no partido. Então eu parabenizo os vereadores que foram reeleitos, provando assim que tiveram seus mandatos aprovados pela população de sua cidade. Parabenizo os que foram eleitos e que terão oportunidade. Se foram eleitos, é porque certamente a população acredita no trabalho que eles irão fazer. E terão ao longo dos 4 anos condições para provar isso. E quero também registrar que o PRB, nós temos aí nas capitais, em todas as capitais, das 27 e 26, onde nós tivemos eleições, tirando o Distrito Federal, das 26 capitais onde houve eleição, o PRB ele tem vereadores eleitos na capital em 23 estados. Então, parabenizo a todos, parabenizo o PRB e vamos continuar nessa jornada, nessa caminhada, já agora, como eu disse, pensando em 2014. Parabéns a todos que fazem parte do PRB. Senhor presidente, obrigado.